Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, esta 19ª aula da doutrina da Igreja Católica, que é chamada doutrina cristã. Então, estamos aí ainda no credo, o 10º artigo. Só faltam 2 artigos, não é? Depois deste, para encerrarmos o credo, bem? Na 19ª aula da doutrina cristã, o nosso credo. Depois de praticamente um mês, não é? Volto das missões do mês de julho, né? Fiz missão em Minas Gerais, Governador Valadares, fiz missão no Rio de Janeiro. Mas para a missão fui fazer um curso, fiz missão em Vitória da Conquista, lá na cidade de Pedra Azul, fiz missão aqui também em Lagoa dos Gatos, Camusim de São Félix, fiz missão, terminei em Recife ontem, não é? Com o retiro lá no bairro ali, Aldeia, numa casa dos Oblatos de Maria, um retiro para a fraternidade, o caminho, tá bem? Graças a Deus o Senhor tem nos acompanhado, o Espírito Santo tem nos inspirado e deu tudo certo com a graça de Deus. Tendo celebrado já a missa da memória de hoje, de São João Maria Vianney, rezei por todo o nosso clero, o nosso bispo diocesano, Dom Fernando Barbosa, o nosso Papa Francisco. Em especial, eu rezei pelos padres que estão ainda cometendo suicídio, né? Ontem, uma notícia muito dolorosa do padre Marcos, da diocese lá de Curitiba, né? Um padre passionista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permitir que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Então, obrigado a todos que estão me parabenizando, né? E parabenizando por todos os padres deste dia, em especial rezando por todos nós. Vamos iniciar então, estamos no 10º artigo do nosso credo, que tem como tema a remissão dos pecados. E o subtema que nós vamos refletir, começando esta aula, poder de remir, não é? Ou remitir os pecados, que na verdade é remir os pecados. Creio que há na igreja o poder de remedir, não é? Todo o pecado, porque Jesus, no dia da sua ressurreição, deu tal poder aos apóstolos e aos sucessores destes pelas seguintes palavras. Atenção aqui, não é? É João capítulo 22, versículo 22. Recebei o Espírito Santo. Os pecados serão perdoados àqueles a quem os perdoardes. E o texto de hoje também fala disso, né? A igreja que tem o poder de ligar e desligar. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra reconstruirei a minha igreja. Portanto, os ministros de Deus podem perdoar qualquer pecado, mesmo enorme, e tantas vezes quantas o pecador arrependido se lhes apresentar. E aqui é interessante que não existe pecadinho e nem pecadão, não é? Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Mas existem, infelizmente, pecados que são
advindos de traumas, não é? Que causam transtornos, ou um remorso muito grande na pessoa e que gera escrúpulos. As pessoas vão para a confissão, veja, com a contrição perfeita, confessa os pecados, mas sai com a sensação que não foi perdoadas. Não é? Isso é apenas uma sensação que está para a emoção. Não existe pecado, pelo amor de Deus, não é? Que Deus, na sua infinita misericórdia, não possa perdoar. Todos os pecados Ele perdoa, certo? A não ser contra os pecados contra o Espírito Santo, que não tem perdão. E por que não tem perdão? Como já vimos, porque a pessoa não pede perdão. A pessoa se fecha dentro da sua liberdade. A pessoa não quer ser perdoada. Mas se você confessa que você conta os seus pecados dentro do sacramento da confissão, todos são perdoados. Tá bem? O pecado original cancela-se por meio do batismo. Nós já vimos isso, né? O pecado original ali, o pecado que nós nascemos com ele, que é o pecado dos nossos pais, da origem de Adão e Eva, né? Ali da desobediência, da infidelidade, nós nascemos com ele e este pecado nos é perdoado no batismo. Portanto, quem não é batizado, não é, ainda está com o pecado original e outros pecados. Os pecados mortais cometidos depois do batismo ficam perdoados pela confissão. Não é? Aqui é interessante fazer essa distinção que o próprio texto faz. O pecado original é perdoado no batismo e os pecados depois da idade da razão, na psicopedagogia, não é? Veja que é a ciência da pedagogia, depois do uso da razão, com a consciência e a vontade, dentro da liberdade, que isso é a psique humana, que é a alma humana, todos esses pecados aí são perdoados dentro da confissão. Por isso que é interessante as crianças a partir de 7 anos que já pecam, fazerem as primeiras experiências do sacramento da confissão, independentemente se elas estão no catecismo, atenção aqui, né? Que é uma prática pastoral que a gente não reconhece, que a gente não favorece, que a gente não catequiza. A gente só vai só orientar o cristão, a cristã, que já é batizado para a confissão, veja, a partir da primeira comunhão, para fazer a primeira comunhão. É a primeira experiência do sacramento da confissão. Não. Veja como diz o texto, né? Veja, depois do batismo ficam perdoados pela confissão os pecados veniais, além de o serem pela confissão. Podem ser remidos pelos outros sacramentos ou pelos outros sacramentais. Aqui é um outro ato de misericórdia, mas vamos parar neste aqui, tá certo? Que eu quero frisar bem, né? Que os pais podem falar com os padres, mesmo se seus filhos estão na catequese ou não, mas depois de 7 anos, com o uso da razão, a consciência plena, eles já pecam e já podem fazer a experiência do sacramento, independentemente se estão na catequese ou vão fazer a primeira comunhão, certo? Agora vamos para a terceira parte deste pequeno parágrafo. Veja que tanta riqueza tem nesse parágrafo aqui, não é? Tem a questão do batismo, que perdoa os pecados, ou o pecado original. Tem a questão da experiência da confissão a partir dos 7 anos para todos os cristãos.
não é? Católico, na fé católica, atenção, e também os pecados veniais, não é? Diz aqui que são perdoados, e a gente pode dizer que são perdoados ali, não é? No ato penitencial da Santa Missa. Se você ter feito o exame de consciência ali naquele ato penitencial, ter se arrependido, né, que a gente chama a contrição perfeita. Os pecados veniais são perdoados. E também quando nós comungamos a Eucaristia, né, na missa e quando comungamos, tá certo? Isso também não dispensa você levá-los para o sacramento da confissão, que é o próprio. Bem, são atos de misericórdia da Santa Mãe Igreja. Vamos adiante. O segundo título, ou segundo subtema deste artigo 10º, a remissão dos pecados. O pecado, definição e divisões do pecado. Vamos ver. Porque às vezes a gente não tem muito claro isso. Não tem muito claro. A gente só sabe o que é pecado, não é? É grave e leve, tá certo? Mortal e venial. Vamos ver aqui se tem outras pequenas divisões. O pecado é uma ofensa feita a Deus por se lhe desobedecer a lei. Então, atenção, não é? Hoje, Jesus disse a Pedro, não é? Que todo pecado é pensar, veja, como os homens. A segunda parte do Evangelho, se você prestou atenção, vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. Então, ter o pensamento puramente como os homens, aqui, não é? Aquilo que o apóstolo Paulo diz, pensar apenas pela carne, não pelo Espírito, veja, leva ao pecado. Leva ao pecado. O pensamento apenas dos homens, as filosofias, as teorias, as ideologias, as maquinações, podem nos levar aos pecados, não é? E nos distanciar de Deus e nos impedir, veja, de realizar os planos, os projetos de Deus, de favorecer que este reino de Deus venha através de nós, que nós sejamos canais, instrumentos desse reino de Deus para ser instaurado no nosso meio, certo? Vamos avante. De duas espécies é o pecado original, que nós vimos, perdoado pelo batismo, e o pecado atual, tá certo? Nós sabíamos que era o pecado grave e leve, mas esses pecados se chamam atuais, pecado atual. É pecado original o que a humanidade cometeu em Adão, sua cabeça, e que todo homem contrai de Adão por via da descendência natural. Descendência natural. Todos que nascem já, não é, com o pecado original, já com o pecado já humano. Pecado atual é o que voluntariamente comete quem goza do uso da razão. Olha aí o que eu expliquei a partir dos 7 anos. O pecado atual pode ser cometido ou por se praticar, ou por se não deve, por pensamentos, palavras e obras, ou não fazendo por omissões, o que se deveria fazer, por exemplo, quem come carne em sexta-feira da quaresma peca por obras. Quem não ouve a Santa Missa em dia de festa de guarda e domingos, não é? Peca por omissão. Deu para entender agora? Interessante, ficou claro, né? Peca por omissão.
Aquilo que a Santa Igreja fala, e no Confession, que é o confesso, não é? A Igreja nos ensina que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Nós batemos no peito, minha culpa, minha tão grande culpa. O pecado atual é de duas espécies, mortal e venial. Já sabemos. Vamos ver agora o pecado atual, não é? Na dimensão do pecado mortal. Para quem está chegando agora, é a aula de doutrina cristã, genuinamente católica. O pecado mortal é uma desobediência à lei de Deus em matéria grave, feita com plena advertência e deliberado consentimento. Para haver pecado mortal, requer-se. Então, a primeira coisa, né? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Não foi a maçã, não foi o sexo, certo? Foi o pecado da desobediência. Ponto final. Porque muitos ainda perguntam, qual foi o pecado de Adão e Eva? Aí conta a história, vê na maçã o pecado contra o sexo, contra isso, contra aquilo. Foi o pecado da desobediência. Eles obedeceram a Deus de não comer da árvore do bem e do mal, no centro do jardim. Vamos ver agora. Para pecar mortalmente, requer-se, primeiro, não é? São três coisas. Primeira, matéria grave, ou em si, como nas blasfêmias, ou pela circunstância de pessoas, de lugar, etc., como roubar em coisa leve a um pobre. Pessoas ou lugares. Tá bem? Mesmo, o exemplo que ele colocou aqui, não é? Mesmo sendo coisa leve, mas roubou o pobre. Já que não tinha, levou a única coisa que tinha. É matéria grave. Matéria grave. Foi uma besteira, padre. Foi uma besteira, mas foi um pobre. Se fosse um rico que tivesse em abundância, por exemplo, alguns saques, né? É injusto, mas um pobre, não é? Está passando fome, está vendo seu filho, tô criando uma situação, viu? Tá vendo seu filho, não é? Sem um leite, entra no supermercado e pega uma bolsa de leite, pacote de leite, e sai. Veja, a igreja não tem escrúpulo para dizer na sua doutrina social, foi errado, foi erro, não é? Não admite, mas nem pecado foi. Deu para entender? Vamos avante. Segundo, plena advertência, isto é, conhecer ao menos confusamente que a ação cometida é gravemente contrária à lei de Deus. Plena advertência, isto é, conhecer ao menos confusamente, não é nitidamente, viu? Ou seja, não é nem ter certeza, mas se ficar em dúvida é melhor não fazer. Se está contra a lei de Deus. Veja, mas a sua consciência já está acusando. Se a sua consciência acusou, está alertando, é advertência. É advertência. Não faça. Vai pedir orientação, vai pedir explicação. Procure conhecer. Terceiro, deliberado consentimento, isto é, vontade de pecar, em sabendo-se que é pecado grave. Isso é recorrente, viu? Porque tem muitos adolescentes, tem muitos jovens, muitos adultos também, e até idosos, que dizem assim, eu sei que é pecado, mas eu quero fazer, e depois eu me confesso. Isso se chama, veja, deliberado consentimento. Vamos avante. Efeitos do pecado mortal. Vimos, não é? Aqui, os três pecados mortais.
Vamos ver agora os efeitos destes pecados mortais. Nem sempre a gente sabe. Então, são 5 efeitos. Atenção, 5 efeitos do pecado mortal. Primeiro, dá a morte à alma, privando-a da graça de Deus. Não é? O que é uma alma morta? É toda aquela que está privada da graça de Deus, que não tem a graça de Deus. A graça atuante, que é atual, a graça santificante e a graça operante, que age. Isso é a morte da alma. Segundo, tirar os méritos precedentemente adquiridos. Veja, o pecado mortal tira todos os méritos de uma alma, que ela lutou, que ela se esforçou para adquirir. É terrível, né? E nas nossas catequeses a gente não fala disso. As pregações hoje não falam disso, e até a moral moderna não fala disso. Nivela por baixo, não ensina, no máximo distingue o que é pecado grave e o que é pecado leve. Vamos avante, veja terceiro. Fazer-nos incapazes de adquirir novos méritos. Todavia, não é inútil que o pecador faça boas obras, para se não tornar a alma digna de pena eterna, porque o pecado, por ser ofensa infinita a Deus, merece pena infinita, não em intensidade, pois o homem finito não poderia suportá-la, mas em duração. Em duração. Isso é terrível. Não em intensidade, mas em durabilidade. Essa pena, né? Que é uma pena infinita. Que a alma também, não é? A alma também. Se a alma é eterna, a pena também é eterna. A começar daqui, não é? Começar daqui. Vara a morte e entra na eternidade. Isso é muito grave, é muito sério. Vamos para o quarto, né? E o quarto também distingue entre, veja, intensidade, não é? E durabilidade, como nós vimos. Quinto, atrair os castigos divinos, mesmo nesta vida. Mesmo nesta vida. É uma coisa que a gente não tinha clara, né? Claro, que os pecados mortais atraem os castigos de Deus. Castigo de Deus. Por isso que muitas vezes, veja, muitas vezes é mais fácil para as pessoas quando as coisas estão dando erradas, né? Quando faz, nada prospera. Veja, as pessoas ficam batendo cabeça. É inveja, foi praga que jogaram, ou macumba que fizeram, trabalho. É fácil. Agora, em tudo, culpar a Deus, culpar o demônio ou culpar as outras pessoas. Quando a gente não olha para a vida da gente, não é? Não olha que a gente está em pecado mortal. Está em pecado mortal. Uma pessoa no pecado mortal, como a gente viu aqui, não tem a graça de Deus, não é? A alma está em estado de morte. Estado de morte. O que vai dar certo na vida dessa pessoa? Ou vai dar certo? Veja, se é uma pessoa de fé, se é uma pessoa ateia, se é uma pessoa pagã, indiferente, ela vai viver pela a própria sorte, e ela tem que ser, na visão do mundo, da sociedade, uma pessoa muito boa, profissional, porque os pagãos e os ateus aí estão dando certo, né? Estão dando certo, se vira. Mas uma pessoa que tem fé, que quer viver pela vontade, pela graça de Deus, é inadmissível.
que se viva dentro do pecado. O pecado mortal. Pecado mortal. Tá certo? Vamos avante. Com a confissão ou com a dor perfeita unida ao propósito de confessar-se, readquire-se a graça de Deus e até por misericórdia do Senhor se reconquistam os méritos perdidos. Olha aqui o antídoto, não é? O remédio. Então, é como se perdesse tudo, não é? E depois Deus desce em abundância. Em abundância. Vamos fazer um paralelo aqui bíblico, não é? A história de Jó, por exemplo, não é? Não foi pelos pecados pessoais, porque Jó era um homem fiel, obediente e justo. Mas Deus permite ao diabo, não é, que tirasse os méritos de Jó, veja, que castigasse Jó como castigou, para mostrar ao diabo que Deus era Deus. E todo mundo conhece a história de Jó. Quando passa por tudo aquilo, Jó continua sendo fiel a Deus e Deus dá em dobro todo, ok? Os méritos, as graças, até os bens materiais voltam para Jó em dobro, tá certo? Só para a gente entender como funciona isso. Vamos para o pecado venial. Vimos o pecado mortal, vamos para o pecado venial. E aqui quantos minutos temos? Deixa eu ver. 26, ainda dá. O pecado venial, que vem de vênia, quer dizer perdão, vênia, perdão, é uma ofensa à lei de Deus em matéria leve. Vamos entender isso. Pode ser venial também em matéria grave. Veja, então, o pecado grave já é grave, é mortal. Mas o pecado venial é dividido em duas colunas, vamos dizer, duas vertentes. Veja, em dois grupos. Existe o pecado venial, que pode ser leve, matéria leve, mas também pode ser matéria grave. Isso muita gente não sabia. Quando fala em pecado venial, já é pecado leve. Não, existe o pecado venial grave. E vamos ver isso, não é? Vênia vem de perdão. Pode ser venial também o grave, como vimos. Quando não houve plena advertência ou pleno consentimento deliberado. Efeitos do pecado venial. Primeiro, esfriar a alma no amor de Deus, isto é, diminuir o fervor da caridade. Vimos que o pecado mortal mata a alma e o pecado venial esfria o amor que a alma tem. Certo? Vamos avante. Segundo, muita gente não conhecia isso não. Dispor ao pecado mortal, porque inspira menos horror ao pecado e torna mais fraco o homem contra as paixões. De pecado em pecado venial, vai criando um relaxamento, vai criando uma frouxidão, vai criando uma não predisposição, mas uma disposição direta aos pecados mortais. Terceiro, fazer-nos merecedores da pena temporal nesta vida e na outra. Tá certo? Então, o pecado venial em matéria grave pode levar, né, e leva para o purgatório, que é pena nesta vida e pena na outra também, não é? Os pecados mortais levam logo para o inferno. Os pecados veniais em matéria grave
leva para o purgatório. E, não, infelizmente, felizmente a gente tem que falar dessa doutrina, que não é uma doutrina arcaica, não é? Da Idade Média, é uma doutrina ainda da Igreja. E é uma doutrina atual, que a gente tem que conhecer, não é? Não é para tocar o terror nas pessoas, mas que as pessoas conheçam, e conhecendo possam se proteger, não é? Veja, se eu conheço o diabo, se eu conheço as ciladas dele, se eu conheço as artimanhas, se eu conheço as estratégicas, também eu vou conhecer e vou desenvolver, procurar os meios para me proteger. Tá certo? Não vou ficar tão vulnerável assim. Porque existem as ferramentas, existem os sacramentais, existem os instrumentos que eu me protejo e combato a ação dele em mim. E também na minha família. É preciso. Vamos para outro título, pecados mais graves e funestos. Dentro dos pecados graves tem os mais graves. Vamos ver isso. Todos os pecados mortais irrogam ofensa infinita a Deus, mas alguns dentre eles se apresentam mais graves e funestos à alma. São os que se dizem pecados contra o Espírito Santo e pecados que clamam vingança diante de Deus. Veja, os pecados contra o Espírito Santo e alguns pecados clamam vingança diante de Deus. Vamos ver aqui. Pecados contra o Espírito Santo chamam-se aqueles por meio de que o homem se opõe diretamente à obra de santificação que o Espírito Santo quer nele realizar com a graça, e por isso tornam mais difícil a conversão. São estes. Atenção para o conceito, que muitos não sabiam também. Quando fala em pecado contra o Espírito Santo, a gente fica com, mas o que é pecado contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo, não é? É não deixar ele fazer o que lhe é próprio. Ou seja, a missão do Espírito Santo é santificar. Pronto. Quando a gente impede, quando a gente não deixa, esses são os pecados contra o Espírito Santo. Agora vamos ver aqui. Dá nome aos demônios, não é? Como diziam os terapeutas do deserto, os padres do deserto. Vamos ver. Então, desespero da salvação. Desespero da salvação. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Isto é, crer que Deus não nos perdoará e deva o homem necessariamente perder-se. Olha aqui, tá bem? Eu já comecei dizendo isso. Vocês lembram, no início dessa aula, né, que as pessoas saem da confissão, não é? Com a sensação que não foram perdoadas, ou seja, pecados que nem Deus perdoa. Isso é um desespero contra a salvação. Outro pecado, presunção de salvar-se sem mérito. Sem mérito. Ou querer salvar-se sem fazer as obras necessárias para isso. Veja. Então, eu não tenho um pecado. Peraí. Pecado não existe. Eu não tenho pecado. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus me conhece. Ele me vê. Ele tudo perdoa. Eu amo a Deus. Tem pessoas assim. E não preciso me confessar, porque Deus já conhece meu coração. E eu já peço perdão a Deus. Eu vou confessar para aquele padre que é pecador. O padre é homem igual a eu, é humano igual a mim. Veja, é pecador. Come carne e farinha. Aqui no Nordeste é assim. Pronto.
presunção de salvar-se sem mérito ou querer salvar-se sem fazer as obras necessárias para isso. Sem as obras. Eu tenho fé, mas sem as obras, né? É aquilo, por isso que os protestantes não têm sacramento, sobretudo da confissão, porque só a fé salva, só a fidei, como dizia o Lutero, né? Aí vem o apóstolo Tiago que diz: mostra as tuas obras sem fé, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. E a nossa igreja é apostólica, vem dos apóstolos e não de Lutero. Vamos avante. Terceiro, atenção, impugnar a verdade conhecida, isto é, combater as verdades da fé depois de havê-las conhecido. Não é? Conhecido. Você estuda a verdade, veja, impugna. Ou seja, você combate. Quem faz isso são os hereges. Quem faz isso são os apóstatas. Quem faz isso são os cismáticos. Vejam, que agem contra a fé. As verdades da fé. São pecados contra o Espírito Santo. Vamos avante. E este aqui vocês vão agora ficar escandalizados. Inveja da graça alheia, ou procurar por maldade de espírito fazer que outros percam a graça. A inveja pela graça alheia, a inveja espiritual, a inveja da fé, a inveja da forma que o outro vive a sua fé, como o outro reza, dos dons do carisma. Muita gente já cometeu esse pecado, é pecado contra o Espírito Santo. Vá se confessar, pelo amor de Deus, não fique com esse pecado, porque é um pecado também vergonhoso, não é? Sobretudo quem vive em comunidade, quem vive em grupos pastorais e movimentos, os carismáticos que vê o outro orar em línguas, que vê o outro, não é, com o dom de cura, da libertação, é um dos pecados contra o Espírito Santo, inveja da graça alheia. Tá certo? Vamos ver, não é? Obstinação nos pecados, não obstante os avisos internos e externos de Deus, ou seja, pecados de estimação, é pecado contra o Espírito Santo. Eu ser obstinado, obcecado por um pecado, por um vício, por uma paixão. Eu sei que é pecado, mas eu não largo esse ossinho. Cuidado. É pecado contra o Espírito Santo. Vamos lá? Não é? Mesmo com os sinais internos, não é? Ou seja, a consciência, os sentimentos, aquela voz interior que diz: oh, isso é errado, o que você está fazendo, não é? Isso é pecado, mas a consciência está amassageada, não quero nem saber. Estou tirando o prazer dali, estou tirando satisfações, estou tirando recompensa. Veja, o pecado priva-nos da comunhão com Deus, totalmente da comunhão com Deus, né? Que é a união, tá bem, Josilda? Vamos lá. Impenitência final, ou seja, querer morrer no pecado. Impenitência, se chama impenitência final, querer morrer no pecado. E o que é querer morrer no pecado? Não querer a conversão plena. Viver assim, ó, na maré mansa, não é? Viver na maré mansa, empurrar com a barriga, viver em cima do muro, querer agradar a Deus e ao diabo, né? Servir a dois senhores, se apaixonar por muitos deuses,
a impenitência final, não querer a conversão, morrer no pecado. Tá certo? Vamos agora para os pecados que clamam a Deus. Vocês estão anotando aí? Para os pecados que clamam a Deus, veja, e pedem a vingança de Deus. Não é? Deus disse para Moisés: o clamor do meu povo, o sofrimento, chegou aos meus ouvidos, e ouvi. Vamos ver agora. Clamam vingança diante de Deus os pecados contrários ao bem da humanidade, pelo que provocam mais que os demais os castigos divinos. São 4. Atenção, são 4. Homicídio voluntário, não é? Porque tem o involuntário. Sobretudo, o que você comete, ou que cometemos, ou que se comete, né, sem usar o pessoal ou impessoal, o que se comete para defesa da vida, não é? Exemplo, se alguém vem me matar, eu não tenho como correr, eu não tenho como escapar, então eu vou e mato outro para me defender. Isso é homicídio involuntário. Não clama a Deus e nem é pecado. Tá certo? Pecado impuro contra a natureza. Ou seja, os pecados contra a castidade, contra o corpo. Certo? Clama a Deus e vingança de Deus. Opressão dos pobres. Veja, oprimir os pobres. Não dar-lhe o que lhe é de direito. E ali por cima, não é? Fazê-los sofrer. Então, isso é um pecado que clama a vingança de Deus. Opressão, né? Defraudar o estipendo dos operários. Ou seja, não é? Não pagar os operários. Veja, diminuir, roubá-los no seu salário justo, não pagar aquilo que é justo. Esses pecados também clamam a Deus. No Antigo Testamento era diária. Se trabalhava e pagava a diária para que ele tivesse condições, não é, de comer naquele dia, de comprar o alimento para ele e para os seus naquele dia. Tá certo? Vamos ver agora os novíssimos. Depois a gente entra no 11º artigo do credo. Para ficar longe do pecado, muito nos ajuda o pensamento da presença de Deus, a cuja vista não escapa o segredo dos corações. Auxilia-nos também, como nos ensina a Escritura, a consideração dos novíssimos ou últimas coisas, isto é, aquilo que nos espera no fim desta vida e no fim do mundo. 4 são os novíssimos, chamado assim, que é a ciência da escatologia: morte, juízo, inferno e paraíso. A eternidade, o purgatório. São chamados os novíssimos. E nesses novíssimos nós vamos refletir na próxima aula, que é terminando, não é? Assim, terminando o credo, que é o 12º
artigo da nossa fé. Quando a gente for pensar na vida eterna, for pensar no céu, no inferno e no limbo, não é? Pensando assim no purgatório, a gente termina o credo. Bem, obrigado pela companhia, obrigado por estar nessa aula. Vocês podem transmitir, podem passar para os outros, podem catequizar os filhos, a família, né, os amigos. Porque, sobretudo, essa doutrina do pecado, né? A doutrina aqui do pecado, que na verdade é a remissão dos pecados. É uma forma de alertar as pessoas, fazê-la conhecer essa doutrina, que é o 10º artigo, né, do nosso credo, da nossa fé, para que as pessoas possam se proteger, para que as pessoas possam, de fato, procurar o caminho da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.